Aplaude, aplaude a ele, igreja. Aplaude com vontade, querido. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão contentes com o Senhor? Diga graças a Deus. Quantos creem que Deus é poderoso para trazer uma grande liberação essa noite aqui? Diga aleluia. Então pegue a tua Bíblia comigo, por gentileza, e vamos para um dos textos mais conhecido na Sagrada Escritura, primeiro livro do profeta Samuel. Aleluia, aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Eu tenho algo de Deus para você hoje aqui. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Oh, glória. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que reina e sempre reinará sobre as nossas vidas. Quero agradecer e exaltar a Deus pela oportunidade que hoje Ele nos dá para juntos cultuarmos e bendizermos o poderoso nome dEle. Sabemos que é uma oportunidade única e não iremos desperdiçar esse tempo oportuno para vivermos algo grandioso da parte de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo, que acabou entendendo a minha ausência a semana passada. Eu me comuniquei com ele pedindo para que eu pudesse ficar em casa. É que os meus obreiros da minha igreja vieram para São Paulo para fazer uma surpresa com para minha esposa, que foi o aniversário dela segunda-feira passada. Levaram o bolo, levaram bexiga, tudo. E como era uma surpresa, eu precisava autorizar a entrada deles no prédio, tudo. Aí eu tive que ficar, acabaram pegando um trânsito, não ia conseguir sair. E como o apóstolo falou, se a gente não tiver tempo para a nossa família, Deus não terá tempo para nós. A igreja começa dentro da nossa casa, e a Bíblia diz que se você não botar ordem lá, você não presta nem para ficar aqui em cima. Então que você entenda de uma vez por todas que você não é tábua de salvação para ninguém. E que Deus não está preocupado com o que você pode fazer, Ele está preocupado com você. Então você precisa compreender, se não tiver quem cuidar da igreja, Deus levanta outro para cuidar. Se você não conseguir evangelizar, Deus levanta outro para evangelizar. Se você não tiver tempo para cantar, Deus levanta. A obra de Deus não vai parar por causa de você. Você tem que entender que você não é nada para barrar a obra de Deus. Deus está preocupado com você, porque está ganhando o mundo inteiro e você está perdendo o teu casamento. Então, em nome de Jesus, se desperta, porque Deus tem coisas grandes para você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Hoje nós vamos finalizar a campanha que nós estamos fazendo, que foi no mês de agosto. E como não finalizei, vamos finalizar hoje a mão que move tudo. Essa mão já está aqui e com certeza se moverá ao meu e ao seu favor. Diga comigo, eu creio. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Nós iremos ler apenas um versículo. Apenas um versículo, que é o versículo de número 12. Versículo 12, que diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. E sucedeu que, perseverando ela, não escutei, sucedeu que perseverando, podem se assentar. Oh, glória, aleluia, oh, glória. Aí no teu lugar diga assim comigo: Senhor, rasga tudo, mas fala comigo. Eu preciso escutar a tua voz. Amém? Amém? Eu queria trazer uma mensagem hoje, mas por causa do tempo eu não vou conseguir desenvolver essa mensagem hoje aqui. É a mensagem que eu preguei na atmosfera de adoração que teve no Anhembi aqui essa semana. Teve um grande seminário para adoradores, para músicos, guitarristas, bateristas, levitas, para grupos de louvor de toda a grande São Paulo, na visão do René Terra Nova. A atmosfera de adoração teve ali no Anhembi, eu acho que no auditório da Elis Regina. E Deus me deu uma mensagem para os levitas e para os músicos sobre a importância de gerar uma atmosfera dentro da igreja para que Deus possa descer.
Eu expliquei sobre o nojo que está nos provocando alguns sons que estão sendo gerados que não é de Deus. É uns sons que estão sendo gerados em teclados, em guitarras, em bateristas, e são som que está vindo do inferno e nós não estamos percebendo. Nós estamos observando que a letra só que está sendo tocada. O som é do mundo. Os batuques têm origem mundanas. E eu não estou na igreja para beber aquilo que tem mistura. Ou vem de Deus ou eu não recebo. E quem tem uma vida com Deus percebe que o barulho e o cântico não é de Deus. A Bíblia diz que Moisés... eu vou trazer essa mensagem semana que vem. Hoje eu vou focar. Olha para quem está do lado e diz assim, ó, a igreja precisa gerar uma atmosfera, um som que permita com que Deus desça. Eu quero falar sobre isso a semana que vem, mas hoje eu preciso focar naquilo que eu propus no coração e no Espírito de Deus para liberar para os irmãos. Diga, Senhor, fala. Mais uma vez, fala. Você precisa entender que muitos pregadores, na oportunidade que acaba tendo pelo Espírito Santo de Deus, para que no abrir e fechar dos lábios possam passar algo da parte de Deus, o que acabam fazendo? Detonando Penina. Porque o negócio é o seguinte, agora a Penina é endemoniada, é macumbeira, é mãe de santa, é mãe de Ná, que o pai dá. Tudo porque a protagonista da história é Ana. Agora, por que a protagonista da história é Ana? Porque ela sofre, ela não come, ela é depressiva, melancólica, vê vulto. É uma mulher que vem se desgastando porque pede algo para o Senhor há 24 anos e não tem. Pede algo para o Senhor há 24 anos e não. E a Bíblia relata que sendo o marido dela casado com duas mulheres, e sendo o nome dele Eucana, tendo um relacionamento com Ana e Penina, a Bíblia diz que Penina tinha filhos. Penina tinha... E segundo o contexto, provavelmente a quantidade de filhos que ela tinha era 10 filhos. Então Ana vinha falando, olha lá, ela teve mais um, ela teve mais outro, ela teve mais o terceiro, ela teve o quarto, ela teve o quinto. E Penina postava mesmo, publicava, o povo curtia, compartilhava. Ana não comentava. Mas a Bíblia relata que ela foi para 3, foi para 4, foi para 5, foi para 6, foi para 7. E Ana contava os filhos que Penina tinha. Ana contava os filhos que Penina... Mas Ana não tinha nenhum. E a Bíblia diz que constantemente Penina irritava Ana a ponto de ela ficar... Ó aqui, ó. Constantemente Penina irritava Ana a ponto de ela ficar brava, a ponto de ela ficar. E Ana já não sabia mais o que fazia, porque aquela tristeza era enorme. Mas havia períodos em que eles cultuavam ao Senhor. Não somente Eucana, mas Penina e Ana. E da casa deles até Siló era mais ou menos quase 30 quilômetros. 30 quilômetros para você talvez seja perto por causa do poçante, por causa do carro que você tem. Mas se você parar para considerar que naquele tempo, esses quase 30 quilômetros, você tinha que ir a pé ou de jumento, você precisa compreender que levava horas, para que eles pudessem chegar em Siló e apresentar um culto a Deus, E Eucana repartia as ofertas para todos os filhos que ele tinha com Penina, dava uma oferta para Penina, mas para Ana dava uma parte maior. Eu disse que para Ana ele dava uma parte bem... Porque ele amava Ana bem mais. Eu disse bem, mas isso não interessava. Ana já estava sofrendo demais por não poder gerar um filho, E no contexto dos hebreus, naquela época, se você não podia ter filho, você era uma desgraçada, maldita, era uma pessoa com certeza que tinha feito algo muito grave diante de Deus para ele ter secado o seu útero e o teu ovário. Então naquela época, uma mulher quando passava sem filho, a galera já cutucava, lá vai a desgraçada, maldita. Com certeza aquela macumba deve ter feito algo grave diante de Deus para ter essa cara de que engoliu um kit Exu. Com certeza essa bagaceira aí deve ter... Então ela era discriminada e sofria preconceitos por não poder gerar, Isso acarretou vários traumas, desencadeou cada coisa psicossomáticas que a Bíblia relata que agora ela só chorava, e não se alimentava,
Mas um certo dia, ela foi invocada para a igreja. Deixou o diazepam, o Rivotril, o Lexotan e o Gardenal. Hoje eu não vou me medicar. Desativou o verdinho, ficou offline, desligou o Wi-Fi e foi. Demorou horas, a hora que ela chegou na igreja para prestar o seu culto, a hora que ela chegou na igreja para prestar o seu, ela se prostrou perante o altar e se debulhou em chorar. E conforme ia chorando e orando perseverantemente ela ia orando, de uma maneira perseverante ela ia orando. Só que a Bíblia relata que o sacerdote da casa começou a prestar atenção nos seus lábios, nos seus. Só que você tem que entender que quando você presta um verdadeiro culto que é racional, você não mexe os lábios. Quando o crente presta a Deus o verdadeiro culto que é racional, é de dentro para fora, ele fala menos, sente mais. Mas Eli, como estava acostumado a considerar o que saía ele percebeu que ela não falava nada com nada. E ele já chegando dando de bullying nela, de um bullying, sofreu bullying, que ele já chegou disparando. Sua pinguça, alcoólatra, embriagada. Ei, sua bêbada aqui não, hein? Ei, sai, vaza, vai pra fora que no chão, evacua a linha na pipa, some. Ela se levanta e ela faz assim. Aí, não estou bêbada, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher angustiada porque pede algo para Deus e Ele não dá. Eu sou uma mulher angustiada porque pede algo para Deus e Ele não. Ele fica todo sem graça. Aqui ó, meio sem gração, cara de taço. Sorry, fazer um curso no WhatsApp. Sorry, escuta uma coisa. Pode ir em paz, porque o Senhor já ouviu a tua oração. Pode ir em paz, porque o Senhor já ouviu a tua. Ela foi para casa. A hora que ela foi para casa, naquela mesma madrugada, no meio da madrugada, Eucana estava com fogo, não era do Espírito. Outro fogo, debaixo dos lençóis, do edredom, rolou uma mão boba, né? E como disse Pedro, o homem que não mantém relação sexual com a sua esposa, a oração dele não sobe. Mas isso é para um culto de casais, né? Não hoje. Vamos focar aqui. E a Bíblia relata que os dois ali naquele fervo, do moco, no voco, no vulco, no muco, e Deus só olha. A Bíblia diz que Deus olhando aquele manaia, subricaia, Deus olhando aquele plúvia, Deus se lembra da oração dela. Tanta hora para lembrar da oração tinha que ser nesse momento, mas Deus é muito grande. Ele fica naquele céu grandão, ele fica, o que eu vou fazer? Eu vou bisoiar o que está acontecendo ali. E aí Deus, na mesma hora Deus abre a madre dela e ela engravida. Ela havia feito um voto no altar, que se Deus lhe desse um filho, ela apresentaria ele como oferta, ela apresentaria ele como... E a Bíblia diz que nasce Samuel. E nascendo Samuel, ela entrega como oferta. E de tempo em tempo, ela levava uma veste sacerdotal para ele. E ela era abençoada pelo sacerdote, a ponto de ter gerado mais 5 filhos. Essa é a história. Eu já contei, muita gente já sabia. Diga assim comigo: Senhor, pode falar. Aí a história de Ana é famosa, a história de Ana é linda, a história de Ana é uma história emocionante, é uma história que nos dá vontade de pregar sempre. Por quê? Porque ela sofreu 24 anos para poder ter o seu primeiro. E aí que a maioria das pessoas que pregam essa história sentem a necessidade de falar mal de Penina.
Eu já ouvi que Penina era endemoniada, Penina era invejosa, Penina era uma desgraçada. Já ouvi que Penina era filha do capeta. Eu já ouvi uma vez uma missionária pregando que quando Samuel nasceu, Penina beliscava ele. Beliscava ele, fazia careta para ele. Aí eu não tinha lido a história na época ainda, eu comecei a pesquisar a história e eu vi que Eucana era cristão. Ele era um homem de Deus, comprometido com a palavra, e quando ele foi selecionar mulheres para casar, ele se casou com duas bênçãos. Ele se casou com duas. Ele não era casado com mulher tribulada. Ele não era casado com uma mulher fora da direção. Penina cultuava o Senhor, ofertava ao Senhor, tinha compromisso na casa de Deus. Ela era uma mulher de Deus tanto como Ana. As duas eram de Deus, as duas eram de... E em nenhum momento diz que Penina era atribulada, que Penina dava trabalho, que ela era invejosa. A Bíblia não relata em nenhum momento que Penina era uma mulher completamente desequilibrada e transtornada. Ela era uma bênção, ela era uma... Agora, por que a gente ouve horrores de Penina? Porque tem gente que não sabe falar bem de você sem detonar ele. Tem gente que não sabe ser teu amigo sem detonar ele. Tem gente que não sabe elogiar você sem detonar teu marido, sem detonar tua família. Toma cuidado com pessoas depreciadoras, que para elogiar o teu cabelo detona o teu rosto, e para elogiar o teu rosto detona o teu corpo. Nossa, tem um rosto tão bonito, né? Mas é gorda, desgraçada, né? Porque tem pessoa que não consegue ficar do lado de Ana sem detonar Penina. E nós precisamos entender que Deus nos levantou para seguir a paz e o bem com todos. Com todos. Se você, para ter amizade comigo, você precisa ficar contra outro pregador, então a tua amizade é algo que eu rejeito. Se você, para amar a minha vida, você precisa constantemente detonar outra pessoa, então saiba que eu não faço questão de ter amizade com você. Sabe por quê? Porque quem detona aquela pessoa para você hoje vai detonar você amanhã. Hoje o Senhor manda eu te declarar: abre o olho, porque eu vou levantar pessoas que estejam do teu lado para somar e para multiplicar, e não para dividir. Pode te alegrar, porque hoje eu vou puxar uma caçamba e arrancar todo o entulho que tem do teu lado, todo o entulho que tem na tua família, todo o entulho que tem no meio da tua vida, porque é momento de você andar com quem é bênção, com quem acrescenta e com quem certamente fará diferença na tua história. Diga assim comigo: Senhor, não me permita se sentir na necessidade de acabar com alguém para ter amizade com outrem. Isso não é de Deus, irmã. Isso não é de Deus. Mas por que, missionário, algumas pessoas sentem a necessidade de detonar a outra? Por incrível que pareça, tem pessoas que só conseguem sentir paz ressaltando os seus defeitos. Tem pessoas que só conseguem sentir paz nelas detonando você. Só que a partir do momento que você precisa se sentir em paz detonando as outras pessoas, o que você tem certamente não se chama Espírito Santo. Você precisa ser liberto. E a Bíblia nos relata que tanto Ana como Penina era uma bênção. Tanto Ana como Penina era uma. E se você vê pela tradição bíblica, se tem uma pessoa ali que não era bênção pela doutrina dos hebreus, era Ana. Pelos conceitos bíblicos, a maldita era Ana, a desgraçada era Ana, a derrotada era Ana. Pela Bíblia, a vitoriosa era Penina, a mulher bem-sucedida era Penina, aquela agraciada e abençoada por Deus era Penina. Então, se, segundo a história dos hebreus, a abençoada era Penina e não Ana, porque a maioria das pessoas puxa a sardinha para Ana. Sabe por quê? Porque Ana sofreu. Né? E hoje só tem ibope na igreja quem sofre, quem é lascado, né? Aquele coitado, miserável, desgraçado, né? Quanto mais na lona você tá, mais ibope você tem, né? Você é abençoado, você tá roubando, né? Você tá bem vestido, tá roubando, né?
né? Fez jogou um soda hair no cabelo, deu uma alisada, jogou por terra, tá procurando homem, né? A pessoa não pode dar uma melhorada que todo mundo pincha. Por quê? Porque acabou virando uma cultura dentro de algumas igrejas que quanto mais bagaceira é a pessoa, mais ela merece atenção. Você pode ver pelos reality show no Brasil. Nos reality show todo mundo vota para ganhar aquele que não estudou, aquele que é bem do gueto, dentro do gueto, socado no gueto. Aquela pessoa que não teve condição, aquele que fez uma faculdade, veio de boa família, sabe falar, sabe se comportar, ninguém acha que deve ganhar. Uma vez eu entrei na casa de um pastor, eu fiquei impactado, porque estava toda a família do pastor chorando. Eu falei, meu Deus, a Neuza Etioca está aqui fazendo cura interior. A hora que eu olhei na TV, estava passando lá um dia de princesa. Tiraram uma menina com o cabelo desse tamanho do trânsito, que é cabelo de estourar de toda a bexiga, aquele cabelo, colocaram ela numa limusine, a placa com o nome dela, acho que é Claudiene, não sei o que era ali na placa. E aí começaram a dar as coisas para a menina, levaram num shopping que tinha aqui em São Paulo, compraram tudo para ela. Ela ganhou curso de inglês, ela ganhou curso de informática, e ela foi ganhando curso, ela foi ganhando um ano de cesta básica, tudo. E a hora que foi falando tudo que ela estava ganhando, ela ficava assim com a cara na câmera. Aí o domingo da gente falava, você não está feliz? Aí ela falava, tô. O povo queria que ela chorasse, o povo queria que ela gritasse. Só que o negócio é o seguinte, ela preferia não estar ganhando nada do que ela ganhou, só para não ter enfrentado o que ela já tinha enfrentado. Então a história triste só é bonita para quem assiste, para quem viveu não é. A prova só é de vitória e de graça para quem ouve você contando. Mas o que você enfrentou, ninguém queria ter enfrentado no teu lugar. O que você passou, ninguém queria ter passado no teu lugar. Agora o que? Você tem que ser uma prostituta, uma lésbica, um ex-homossexual. Você devia ter sobrevivido no Carandiru para você ter uma agenda cheia. Porque a maioria das pessoas que são agendadas é aquela, não, eu era lésbica, não, eu era homossexual, eu trocava tiro com a rota, eu comia feto no cemitério. Porque a pessoa tem que ter uma história bagaceira para a gente dar credibilidade para ela. Porque nós não devemos apostar naquele que nasceu num berço evangélico, naquela moça que não há sombra do mundo nela. Porque algumas pessoas acham que a vida tem que chutar você para você merecer alguma coisa. Então se você espera a minha desgraça para me aplaudir um dia, o teu aplauso eu não quero. Eu prefiro não sofrer e nunca ser aplaudido do que passar por um monte de coisa que o povo passou para ser aplaudido. Os aplausos do mundo não te formam e nem te leva para o céu. Então não sinta a necessidade de ser lascado e sofredor para ter ibope. Você não precisa disso. 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 Por quê? Porque chegou um tempo em que o personagem que vai viver o melhor momento será você. Não, todo mundo quer ser o personagem lascado, né? Você olha para a irmã, você não precisa nem entregar a revelação para a irmã. Você olha para a irmã e diz assim, irmã, eu olho para você, eu me lembro da história de Ana. A irmã já fala assim, ô varão, eu olho para você e eu me lembro de Jó. Na mesma hora ele se emociona. Eu decidi que na minha história, eu não vou ser Jó, eu não vou ser Ana. Eu decidi que na minha história, eu vou ser aquele que não precisa passar pelo lixo e pela tormenta para receber o melhor de Deus. Só precisa se posicionar. Só precisa se posicionar. Só precisa se posicionar. Só precisa se posicionar. Olha para quem está do lado e diga assim, você não precisa passar por tudo isso. Simplesmente se posiciona. Ana, agraciada por Deus. O que significa? Ela já nasceu com a bênção. Ela já nasceu com a... E por que ela não vivia a bênção?
Porque nunca ela orou na igreja como ela orou aquele dia. Tanto é que o sacerdote da casa não reconheceu ela. Ela nunca tinha cultuado daquele jeito. Ela nunca tinha se prostrado daquele jeito. Sabe aquele negócio? Chega de fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Começa a cultuar de maneira diferente. Começa a se render de maneira diferente. Começa a louvar de maneira diferente. Começa a orar de maneira diferente. Começa a se levantar de maneira diferente. Deus quer algo a mais de você. Ela nunca tinha orado daquele jeito. Ela nunca tinha entrado para cultuar daquele jeito. O que isso significa, missionário? Estava faltando para Ana um posicionamento. Eu disse que estava faltando para Ana. E o que impedia ela de se posicionar? Olhar para a vida de Penina. O que impede você de se posicionar é você ficar olhando a vida dos outros enquanto a tua anda para trás. Ela via a Penina aí tendo filho e ela dizia: ó, ela teve. O Senhor manda eu te dizer: até quando você vai ficar contando o que os outros estão tendo? Até quando você vai ficar contando a bênção dos outros? Vamos começar a contar a nossa? Ah, mas eu queria contar um testemunho. Queria contar um testemunho à minha cunhada essa semana. Eu queria contar o meu testemunho, o meu filho. Queria contar o testemunho à minha vizinha. Chega de contar a bênção de Penina. O Senhor mandou eu te dizer: eu tenho 4 meses para fazer você contar a tua bênção. Eu ainda tenho 4 meses para fazer você contar a tua vitória, fazer você contar o teu sucesso, fazer você contar a tua bênção que eu vou liberar. Chega de contar o que os outros têm. A partir de hoje você vai contar o que eu vou te dar, diz o Senhor. Mas ela, olhando para Penina, ela contava o que Penina tinha e se esquecia de se posicionar. Olha para quem está perto de você e diga assim: para de olhar para os outros, se posiciona. Há mais em você do que você imagina. Você só não está vivendo tudo isso porque está faltando você tomar vergonha na tua cara e se posicionar e parar de olhar para aquilo que os outros têm. Ah, mas Saul tem uma armadura, ele tem uma espada, mas você tem um estilingue, e você vai fazer um arregaço com esse estilingue. Por quê? Porque é o que você tem. Diga: eu vou me levantar pelo que eu sou e não pelo que eu gostaria de ser. E foi olhando para a Penina, e a vida dela só atrasando. E a Bíblia diz que Penina irritava ela, a ponto de ela ficar brava. Penina irritava ela a ponto de ela ficar. Mas a Bíblia diz como Penina irritava? Não, vamos lá, a Bíblia diz como Penina irritava? A Bíblia diz que Penina só irritava, mas não dizia como. Por quê, missionário? Porque eu acredito que Penina irritava Ana pelo simples fato de ser abençoada. Eu não creio que Penina ficava postando as coisas no Face. Sabe, tem gente no arraial que é seca, né? Hashtag falei. Não creio. Eu não creio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Penina era uma mulher de Deus. Ela cultuava, ofertava, tinha compromisso na igreja. E mulher, quando tem posicionamento diante de Deus, não tem tempo para ficar dando indireta na internet. Há muita coisa para ser feita. E você começa quando? Missionário, o que você está querendo dizer? Eu creio que Ana se irritava pelo simples fato de Penina estar gerando. De Penina estar. Tem gente que se irrita sem eu precisar falar nada. Pelo simples fato de eu entrar, sentar. Pelo simples fato de você sorrir. Pelo simples fato de você dar uma gargalhada. Você cruzar a perna. Você dar uma rolada. Tem gente que se irrita pelo simples fato de você estar no mesmo local. Tem
gente que se irrita pelo simples fato de você respirar. E aí, missionário? E aí que é melhor a Ana se segurar, Penina, porque você só teve 5 filhos, ainda falta mais 5. É melhor a Ana se segurar, porque você só teve 5 filhos, ainda falta mais 5. Esse ano ainda não comporta o que Deus tem para você, porque só tem 4 meses, e a tua última bênção vem em janeiro. O que o Senhor manda eu te dizer: quem se irrita pelo simples fato de você existir, é melhor começar a fazer tratamento, porque o ano ainda não acabou e Deus vai liberar muita coisa na tua vida. 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 E aí, missionário? E aí que eu decidi uma coisa: nessa história eu não sou Ana, eu sou Penina. Por que eu preciso sofrer 24 anos se eu já posso entrar a história gerando? Eu sou Ana, eu sou uma desgraçada, lascada, só choro, agora não estou mais nem comendo. Eu não. Eu sou Penino. Estou entrando em setembro gerando. E muita gente vai se irritar, porque nasci para gerar. Ovelha sadia cria. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ovelha sadia cria. O Senhor te levantou para gerar vida. E quando você gera vida, quem está do teu lado, se não tiver posicionado, se irrita. Quando você gera vida através do louvor, através da dança, através da ministração, através de um simples glória. Quando você gera vida, quem está do teu lado, se não tiver estrutura, se irrita. Quem estiver do teu lado, se não tiver estrutura, se irrita. Hoje o meu Deus manda eu te dizer: a minha mão desce de maneira lenta neste lugar, e você será tocado, a ponto de você entender que a tua hora chegou, diz o Senhor. Quase 30 quilômetros para chegar em Siló. Quase 30 quilômetros para chegar em... Essa caminhada para Penina era curta, para Ana era longa. Por quê? Porque a caminhada para quem não está vivendo bênçãos sempre é longa. A caminhada para quem não está vivendo o melhor do Senhor sempre é longa, sempre. Sabe por que você sempre está querendo parar de ir para a igreja? Porque você não vive a bênção de Deus. Porque quem conhece o melhor de Deus, em momento nenhum pensa em sair da igreja. Eu passei um processo tão difícil na minha vida há 2 meses atrás, e os meus obreiros disseram assim para mim: ô missionário, não para não. Eu falei: você está doido, camarada? Parar nunca passou pela minha cabeça, eu só não tenho força de continuar. Às vezes parar nunca passou pela nossa cabeça, a gente só não está tendo força para continuar. Mas e aí? E aí que se a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor, volta a sorrir para mim. Volta a sorrir para mim, porque eu vou me levantar e eu vou chegar até Siló. E a hora que eu chegar até Siló, eu vou cultuar como eu nunca cultuei. Eu vou dar glória como eu nunca dei. Eu vou dar aleluia como eu nunca dei. Eu vou glorificar, eu vou falar em mistério como eu nunca falei. E eu vou orar como eu nunca orei. Diga assim comigo: chegou o momento de eu dar glória como eu nunca dei, cultuar como eu nunca cultuei, adorar como eu nunca adorei. Eu creio que a hora que eles começaram a descer do jumento ou descer da carruagem, ela já foi entrando na igreja e já grudou no altar, porque ela queria cultuar como ela nunca, ela queria orar como ela nunca, ela queria chorar como ela nunca. A hora que Eli viu ela daquele jeito, ele achou que ela estava. Aí eu pergunto para você: por que ele achou que ela estava bêbada? Porque naquela época, a maioria das pessoas que entravam dentro da igreja entravam apenas por uma religiosidade. E como tinha muita festa em Siló, terminava uma festa, a galera toda bêbada passava e dizia assim: vamos entrar no templo.
Por quê? Porque para eles entrar era, como eu poderia dizer, era um hábito carnal, era um costume cultural, não era um culto, não era um compromisso, era uma religiosidade. Eu vou passar lá só para, sabe, fazer um sinal e sair. Então ele achou que ela era uma daqueles. Ele não percebeu que o culto que ela estava prestando era com comprometimento, era com seriedade, era com verdade. É tanto líder de igreja vendo palhaçada na igreja, que às vezes ele acha que você também está fazendo palhaçada. É tanto líder com a vida fora do altar, que às vezes ele acha que você é farinha do mesmo saco. É tanto pregador ministrando de maneira mecânica, como se aquilo fosse uma profissão para ele, onde no final ele pega o que é dele e vai embora. Que muitas vezes ele vê você e ele acha que você é da mesma laia. Aí ó, mais uma bêbada. Aí mais uma cantorinha querendo se aparecer. Aí mais um candidato a político querendo me subornar. Aí ó, mais um rodando no mistério para querer o meu lugar. Ô meu querido, me ouve antes de me julgar. Não sou farinha do mesmo saco, não faço parte da mesma laia que você. Se você conhece os seus amiguinhos que entram bêbado, eu não sou desse tipo. Entrei com o coração quebrantado, eu entrei aqui para fazer um culto verdadeiro. Se você veio aqui porque não tinha o que fazer, o problema é teu. Se você veio aqui só para ver movimento, o problema é teu. Se você veio aqui só por política, o problema é teu. Se você veio aqui só para fazer um social, o problema é teu. Eu entrei aqui como Ana, com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, com a minha alma angustiada, e eu decidi uma coisa para a minha vida: eu não saio daqui hoje sem a minha vitória. Eu não saio daqui hoje sem a minha vitória. Não entrei por causa de dinheiro, não entrei para vender meus DVDs e não entrei para receber elogios. Eu entrei porque eu decidi que a minha história tem que mudar, a minha vida, Deus tem que fazer alguma coisa, e nos próximos 4 meses eu preciso experimentar o melhor de Deus. Não sou farinha do mesmo saco. Teve um evento em São Paulo, e eu conheço um levita comprometido com Deus. O camarada eu conheço, cresci junto com ele. O camarada tem comprometimento com Deus, e ele está aí na correria para divulgar o CD dele. E convidaram ele para ir no evento. A hora que ele chegou no evento, ele disse assim: ó, você tem 15 minutos de oportunidade, mas tem que dar R$20. Em alguns púlpitos você sabe o que é R$20, né? É 20 mil. É uma linguagem agora nos eventos. Ó, R$10, R$5. Só que estão falando de 1.000, é 1.000. O camarada olhou para o organizador e disse assim: se eu quisesse me deitar com uma prostituta, eu tinha ido num bordel e não aqui. Ele falou assim para mim: missionário, o que você acha que eu falei? Ele falou a verdade. Já que estão vendendo a igreja do Senhor, eles estão vendendo o púlpito como se fosse uma prostituta. Antes você tivesse ido num bordel. Olha para quem está perto de você e diga assim: a noiva do Senhor não é uma prostituta para ser vendida. Às vezes algumas pessoas nos faz algumas ofertas
Às vezes alguns camaradas vêm perto da gente com uma conversinha, achando que a gente é farinha do mesmo saco. É por isso que cada dia que passa o povo está com medo de dar o microfone na minha mão. Sabe por quê? Porque não sou farinha do mesmo saco. Eu tenho origem, eu tenho uma história, não vim do nada. Venho cultuando e venho exaltando ao Senhor, em espírito e em verdade. Então o negócio é o seguinte: Eli, ouça eu falar, antes de você generalizar. Não faço parte da tua laia, não sou um dos seus filhos que você acoita. Porque a Bíblia diz que ele estava em pecado, estava roubando o dinheiro da igreja e estava coitando o pecado dos 2 filhos. A Bíblia diz que ele era um líder de igreja e Deus já tinha rejeitado ele. Então, por ele estar desconcertado, ele achava que todo mundo estava, porque tem essa pessoa, né? Ele é sacana e ele acha que todo mundo é. Ele fala em língua estranha na carne e acha que todo mundo fala. Ele vê anjo só para arrancar a oferta e acha que você também, quando você fala que você está vendo anjo, você fala também só para arrancar a oferta. Estava dentro da casa de uma missionária. Aí eu gosto de contar essas coisas. Não precisa dar nome, né? Eu vou dar nome quando eu tiver um bom advogado, eu vou começar a dar nome. Estava na casa de uma missionária. Ela chegou de um grande evento. O marido dela queria a oferta que ela tinha recebido aquela noite. E os dois começaram a discutir na minha frente. Chegou uma hora que a discussão estava tão feia que ela falou assim: ó, esse dinheiro é meu, porque não é você que fica em cima do altar dizendo que está vendo anjo e não está vendo nada. Ah, irmão, hoje eu vim com tudo aqui, viu? Sabe o que o Senhor manda eu te dizer? Você não é farinha do mesmo saco. Você não precisa descer ao nível do joio, você é trigo. E a partir de hoje, Eliseu, eu vou tirar você de Abel, meu lar. Eu vou tirar você da lama. Eu vou tirar você do meio daquele lamaçal. E eu vou mostrar para todo mundo que com você é diferente. Com você o ministério vai funcionar. Com você a glória vai descer. E a minha promessa vai se cumprir. Porque o tempo novo começou hoje. Diga comigo, eu creio. Diga assim, eu quero cultuar hoje como eu nunca cultuei. Diga, eu quero orar como eu nunca orei. Diga, eu quero dar um glória agora como eu nunca dei. Eu quero pregar hoje como eu nunca preguei. Eu quero pregar como eu nunca preguei. Diga, Senhor, olha para mim. Ah, meu Deus. Preciso acabar. Deixa eu dizer uma coisa. Eli estava fora da posição. Eli estava desconcertado. Estava dirigindo uma igreja fora do querer do Senhor. E ele disse para ela: vai, porque o Senhor ouviu a tua oração. Aquela palavra que ele liberou, Deus fez assim, ó. Pegou o carimbo e selou. Por que Deus selou a palavra que saiu da boca de um homem que estava com a vida fora do...
Que às vezes Deus usa o pregador não porque ele merece, mas porque eu estou ali e eu mereço receber algo. Às vezes Deus derrama uma unção através da vida de um levita, não porque ele está na posição, mas porque eu estou ali, no limite, precisando receber algo da parte de Deus, senão eu morro. Quando eu estou com o coração sincero dentro da igreja, se Deus não usar ele, Deus usa a jumenta de Balaão. Se Deus não usar a jumenta, ele usa um corvo para entrar rasgando dentro dessa galeria para trazer o que é meu. Hoje o Senhor manda eu te dizer, eu vou falar até na boca de quem tiver desconcertado, mas sem o teu milagre você não sai daqui. Eu posso até colocar uma palavra de ordem profética na vida de quem não merece, mas o que é teu, você leva hoje, 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 hoje. É hoje. Se coloca de pé, por gentileza. Oh. Oh.